Ou já põe para compartilhar? Não, né? Espera um pouco. Compartilhar o quê? A sua página, né? Sim. Depois, por iniciar. Então, hoje nós estamos iniciando a reunião do Clube de Cirurgiões e teremos como apresentadora a doutora Maristela Almeida, que foi residente de cirurgia geral de 86 a 87 em coloproctologia no Hospital Servidor Municipal de 88 a 89, fez mestrado e doutorado em cirurgia do aparelho digestivo e as suas teses foram feitas em cima de doenças inflamatórias intestinais. Ela também é responsável pelo laboratório de doenças inflamatórias intestinais do Hospital Servidor Público Municipal. Então, ela é coloproctologista, desculpa, e colonoscopista do Hospital Edmundo Vasconcelos. E é um prazer enorme tê-la aqui conosco. E é um grande prazer. Eu desejo boa sorte na sua apresentação, tá? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar participando desse projeto nosso de aprendizado mútuo, né, e de crescimento de todos, né, do clube que nós iniciamos, e é um prazer tê-la conosco, tá bom? Muito obrigado. Tá ótimo, Lorenilson. Boa noite, eu que agradeço o convite. Eu estou muito feliz que a gente está iniciando esse nosso clube dos cirurgiões. Eu tenho certeza que vai ser algo muito alvissareiro, né, com o passar do tempo. E eu estou muito feliz pelo convite e por falar de uma coisa que realmente eu me interesso bastante. Então, eu vou compartilhar a minha aula. Vamos ver aqui. Já apareceu, Lorenilson? Já. Precisa colocar no modo de apresentação. Tá. Espera aí que eu vou voltar aqui. Ok. O que está entrando? O último. Espera aí. Você está conseguindo ver? Eu não Agora estou você conseguindo. põe modo de apresentação. Modo de Tá apresentação. Está Eu aparecendo. não tô conseguindo me ver, mas vocês estão me vendo. Você não está conseguindo se ver, Eu não? estou vendo você. Isso. Só é porque os outros não estão. Tá. Então tá bom. Vou, Então vou desligar meu microfone aqui, tá? Tá joia. Bom, então, pessoal, hoje eu fiquei com a incumbência de apresentar um artigo do Journal of Gastrointestinal Surgery sobre o declínio do número de cirurgias para as doenças inflamatórias na era da terapia biológica. É um estudo bem interessante por um grupo da Universidade da Califórnia, no campus de Los Angeles. É um pessoal extremamente ligado a doenças inflamatórias, tem projetos de pesquisas, tem residência, fellow nesses assuntos, né? Nesse campus de Los Angeles. Então, é um pessoal bem experiente sobre o assunto e eles foram atrás disso, né? De ver se realmente isso é algo que está acontecendo, se está diminuindo o número de cirurgias. Então, esse era o objetivo do trabalho. Aqui eu coloquei o resumo inicial e a gente, na verdade, a gente vai chegar no que eles queriam, que realmente houve uma diminuição nessa era dos biológicos, né? Das cirurgias tanto para Crohn como para retocolite. E, além disso, houve uma diminuição de mortalidade pós-operatória. E é para a gente saber como eles chegaram a essa conclusão que a gente vai falar sobre esse artigo, né? Vai falar um pouquinho sobre o assunto. Então, para a gente se situar um pouco sobre o papel dos biológicos, né, na doença inflamatória,
A gente sabe que nessa última década a gente teve um aumento muito grande do uso de terapia biológica. Terapia biológica são medicamentos considerados atualmente o top de linha no tratamento clínico dessas doenças, né? Das doenças inflamatórias intestinais. A cirurgia não está descartada, ela continua sendo uma opção de tratamento, mas a gente sabe que a terapia biológica efetiva e no tempo correto, vários trabalhos mostram que ela pode diminuir a necessidade de tratamento cirúrgico. Além disso, a gente tem que lembrar de alguns tópicos em relação à cirurgia, né? Lembrar que 20% dos pacientes com retocolite e até 80% dos pacientes com Crohn, eles podem necessitar de tratamento cirúrgico em algum momento da vida deles, da vida de doença que eles têm, né? Então, a gente tem que lembrar disso, porque são doenças que realmente, em alguns casos, eles são extremamente refratários. Então, a cirurgia continua sendo uma opção. No caso da retocolite, normalmente a cirurgia que se preconiza é a proctocolectomia, que ela é curativa e melhora a qualidade de vida nesses pacientes, naqueles que são refratários ao tratamento clínico. Já na doença de Crohn, as cirurgias raramente são curativas, né? Como é uma doença que acomete da boca ao ânus, você não tem como dizer que você vai curar uma doença. Você pode tirar um determinado segmento e a doença recidivar em outro local. Então, no caso da doença de Crohn, o tratamento é mais frequente por questão das complicações, as estenoses, as fístulas e os abscessos. Então, aqui vocês estão vendo são casos meus, né, de pacientes que têm doença inflamatória. Aqui nesse primeiro acima aqui é um cólon, é uma proctocolectomia, onde a gente tirou todo o cólon, todo o reto e foi feita uma bolsa ileal. Já no Crohn, a tendência é que as cirurgias sejam mais econômicas, né? Nas fístulas perianais, não sei se vocês estão vendo esse cordãozinho amarelo aqui, são os sedenhos, que a gente cateteriza os trajetos das fístulas e faz a colocação desses sedenhos. O tratamento cirúrgico aqui já é um pouquinho mais diferente, mas não é o objetivo da nossa aula. Mas só para vocês terem ideia de que na retocolite a cirurgia tem essa intenção curativa, no Crohn são cirurgias mais para complicações. Lembrar também que a partir da introdução do infliximab, o infliximab foi o primeiro biológico, né, a ser aprovado pelo FDA para uso em doenças inflamatórias. Então, a partir de 1998, houve realmente uma diminuição, a gente percebe, quem lida com doença inflamatória, a gente percebe que houve uma diminuição da necessidade desse tratamento cirúrgico. Isso ocorreu principalmente porque a gente tem objetivos atualmente não só de ter uma remissão clínica, mas a gente também quer cicatrização de mucosa. Então, nesses slides aqui que vocês estão vendo, a gente vê uma mucosa retal totalmente inflamada e uma mucosa totalmente normal após o uso de biológico. Isso é o que a gente almeja, não se consegue sempre, mas se almeja, esse é o grande objetivo para diminuir a necessidade de cirurgia. Entretanto, né, a gente, lendo o artigo, a gente vê que tem vários estudos que podem falar de coisas conflitantes. Alguns mostram que o tratamento cirúrgico não mudou muito, outros que houve sim diminuição da cirurgia na doença de Crohn, mas não na retocolite, outros que diminuíram nas duas doenças. Enfim, então, como tudo na medicina, você vai sempre achar tendências, né? Então, é realmente conflitante. E, além disso, se acha que, se há diminuição das cirurgias, acredita-se que as cirurgias seriam mais frequentes nos casos mais graves, o que poderia também aumentar a mortalidade pós-operatória. São pequenos coortes e isso dificulta muito, né, a gente conseguir trabalhos que consigam provar realmente essa questão da diminuição das cirurgias. Então,
Por exemplo, aqui eu coloquei 3 coortes que eles citaram nesse artigo, né? Então, tem um grupo americano que mostra um aumento de mortalidade após cirurgia de urgência para retocolite e uma diminuição na doença de Crohn. Assim, não tem uma explicação muito palpável, embora a gente saiba que quando os pacientes de retocolite eles internam e precisam operar, realmente são cirurgias bem trabalhosas, cirurgias de urgência, cirurgia que precisa retirar todo o colo. Então, isso muitas vezes aumenta a mortalidade, diferente do Crohn, né? Já no estudo canadense, ele mostra que uma mortalidade de 1,5% em retocolite, sendo que os fatores que mais influenciaram as complicações pós-operatórias foram idade, pacientes mais idosos, cirurgia de urgência, e quando o paciente tinha mais de 2 comorbidades. E, no geral, poucos estudos usam esse banco de dados americano, né? Então, nesse trabalho, eles usaram esse banco de dados, a gente vai ver do que se trata, e eles usaram isso para avaliar. Então, esse é o grande objetivo, né? Avaliar se mudaram na última década de uso da terapia biológica, como eu falei, o infliximab começou a partir de 98, então são 20 anos aí, 20 e poucos anos, né, de uso da medicação, e ver se essa terapia biológica mudou os índices de cirurgias para doença inflamatória intestinal, a realização de cirurgias de urgência e a mortalidade pós-operatória. Então, esse é o grande objetivo do trabalho. De material e métodos, a gente tem esse NRD, né, que é uma base de dados americana desenvolvida por seguradoras, né, para que eles procuram saber como que esses pacientes, a maioria dos pacientes, como que eles usam, né, essas hospitalizações durante todo o ano nos Estados Unidos. Então, são aproximadamente 36 milhões de pessoas que pagam para ter acesso a esses seguros, né? Então, eles capturam todas as internações de um paciente durante o ano, incluindo os dados demográficos, os pagamentos, os óbitos e as características do hospital. É engraçado, todo trabalho americano ele tem muito a ver com questão de custo, né? Esse estudo foi feito de 2010 a 2017 para pacientes com retocolite e doença de Crohn. Eles escolheram 2 códigos para essas doenças internacionais e eles usaram basicamente esses 2 códigos, que são os que realmente representam as 2 doenças. As cirurgias relacionadas com as doenças inflamatórias que eles estudaram foram as ressecções segmentárias de Delgado, incluindo as ressecções ileocólicas, ou colectomias. No geral, as de Delgado para Crohn, lógico, as colectomias segmentar, proctectomia, colectomia total com ileostomia ou proctocolectomia total. Essas 2 últimas para retocolite. A internação índice, né, ou seja, aquela internação que foi o primeiro parâmetro que eles usaram, foi definida como a primeira internação ou a primeira internação que envolveu uma cirurgia para doenças inflamatórias, se ela foi realizada para cada paciente naquele calendário anual. Além disso, eles determinaram as variáveis que foram obtidas nesse estudo. Então, essas variáveis foram idade, sexo, comorbidades, a condição de vida, se eles pagavam, se não pagavam, internações eletivas ou urgentes, dias de internação relacionados com a cirurgia para a doença inflamatória e óbitos. Para comorbidades, eles usaram esse índice de comorbidade de Charlson-Dale, que leva em conta todas essas alterações, é um índice que mistura todas essas alterações e vai determinar o que influencia ou não. E as características do hospital, que também isso é uma coisa que para eles interessa bastante, né, em termos de custos. Então, em relação aos hospitais, eles procuraram saber o tamanho,
se eram públicos ou privados, universitários, não universitários, se eram de áreas rurais ou se eram cosmopolitas, enfim. E eles excluíram esses outros fatores aqui relacionados à doença, tá? Então, raça, medicamentos, endoscopia, histopatologia, radiologia, PCR ou calprotectina, eles não utilizaram para esse trabalho. O objetivo primário foi saber todas as cirurgias relacionadas com as doenças inflamatórias e os objetivos secundários, o índice de cirurgias de urgência e a mortalidade pós-operatória até 30 dias, tá? Tudo essas variáveis, todas analisadas por análises uni ou multivariadas para essa mortalidade. Aí aqui a gente já passa para os resultados, né? Foram, assim, é um número, assim, que é extremamente importante e eu acho que são um dos pontos altos desse trabalho, que são realmente uma população muito grande, né? Mais de 1 milhão de pacientes com doença de Crohn e 723 mil por retocolite ulcerativa nesse período entre 2010 e 2017. E a primeira conclusão resultado que eles tiveram é que eles perceberam que os pacientes submetidos a cirurgias, tanto para Crohn quanto para retocolite ulcerativa, na maioria das vezes eram pacientes jovens, né, com poucas comorbidades, lógico, porque eram jovens, mas eram malnutridos, eles tinham uma melhor condição financeira e seguros privados, em grandes hospitais privados ou de ensino, em áreas mais populosas e na maioria eram homens. Que isso é o que, assim, algo que normalmente a gente encontra bastante, né, na doença inflamatória, uma população financeiramente mais diferenciada ou aquelas que não são, geralmente procuram hospitais de ensino, que é quem sabem lidar mais frequentemente com a complexidade dessas cirurgias, né? Então, esse é um primeiro resultado que eles perceberam. Eu peguei os gráficos sobre o que eles avaliaram. Então, as internações anuais, elas aumentaram, tanto na doença de Crohn quanto na retocolite. E aqui, acho que a gente pode discutir depois, mas, na verdade, o que acontece é que, como esses pacientes, é um número muito grande, e esses pacientes são cada vez mais diagnosticados, né? Então, a gente vai ter mais internações, porque a gente tem mais pacientes, né? Na verdade, é isso. Então, esse foi o primeiro número. Depois, os resultados em número absoluto de cirurgias, eles foram estáveis e eles notaram um aumento para a retocolite, embora não tenha grande significância estatística. Mas, na verdade, nesse estudo deles, eles perceberam que essas cirurgias se mantiveram relativamente estáveis. Já nos pacientes que foram internados, submetidos à cirurgia, eles perceberam que na doença de Crohn diminuiu de 10% para 8,8%, né, tendo uma importância estatística, e na retocolite de 7,7% para 7,5%, também sendo importante. Então, na verdade, a gente teve uma diminuição desses pacientes submetidos a cirurgias, apesar de, em números absolutos, parecer que elas aumentaram. A proporção de cirurgias de urgência, elas foram, nos resultados desses dados que eles pegaram, foram estáveis para a doença de Crohn, então não mudou muito, e diminuiu bastante para a retocolite ulcerativa. Isso também é algo que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Pacientes mais velhos, com mais comorbidades, menor condição socioeconômica e muitas vezes malnutridos, em hospitais públicos, privados ou em áreas menos populosas. Também a gente entende por que isso acontece, né? Eles têm mais urgência porque tem outras condições que dificultam tanto o acesso quanto os hospitais que tenham melhor capacidade de atendimento. Outro dado que eles estudaram foi a mortalidade pós-operatória até 30 dias, que isso é muito bom, porque às vezes você estuda só a mortalidade do tempo de internação, e a gente sabe que tem muitas doenças, muitas
complicações que acontecem até o primeiro mês, né, pós-cirúrgico. Então, eles viram que nas cirurgias de urgência e eletivas variou entre 1,2 e 1,6, que na retocolite diminuiu bastante, né? Nas urgências, o que mais influenciou foi a idade e as comorbidades, e nas eletivas, o que mais influenciou foram pacientes, os proventos, eram pessoas que ganhavam melhor, né? Hospitais sem fins lucrativos. No caso de pacientes malnutridos na retocolite, e o que eles ganhavam e malnutridos na doença de Crohn, tá? Então, esses são os fatores que mais influenciaram na mortalidade pós-operatória. Então, vocês estão vendo aqui, né? O Crohn, ele basicamente se mantém, mas a retocolite você vê que tem uma melhora importante. Esses foram os resultados e agora ele passa para a discussão desses resultados, né? Então, aqui, para a gente lembrar por que eles estão procurando isso, né? É porque a partir do momento que o infliximab foi aprovado para o uso de doença de Crohn e retocolite, ele é aprovado não para doença leve, ele é aprovado para doença de moderada a grave, primeiro para Crohn em 98, depois para retocolite em 2005. E daí para frente a gente tem um monte de biológicos que atuam no tratamento dessas doenças. Então, eles observaram que os pacientes submetidos à cirurgia eram jovens, como eu falei, poucas comorbidades, malnutridos, melhor condição financeira, seguros privados em grandes hospitais, naquilo que eu falei, né? Então, são pacientes que são mais... os jovens costumam ter doença mais grave, né? Então, isso costuma também levar a mais cirurgias, tá? E, geralmente, com melhor condição financeira nesses pacientes. Ele lembra, nesse artigo, que entre 99 e 2002, houveram quase 60 mil infusões de infliximab para a doença de Crohn, né? E em 2018, um estudo de seguros, né, de seguradoras, mostrou que o aumento de terapia biológica de 20% para 40% na doença de Crohn e de 5% para 16% em pacientes com retocolite nesse período, 2009 a 2015, mostrando um aumento importante, né, do uso dos biológicos e indicando que eles são realmente uma alternativa muito válida, né, ao tratamento cirúrgico para alguns pacientes. Esse estudo também mostra que, apesar do aumento da incidência de doenças de Crohn e de internações, o número de cirurgia diminuíram na última década, né? E esses achados são semelhantes a outros estudos, tanto para urgências e eletivas, quanto para Crohn e retocolite. Então, na verdade, o que eles perceberam é que realmente houve uma diminuição. E eles especulam que a possível causa seria a melhora no manejo medicamentoso dessas doenças, lógico, não só no manejo, mas também o conhecimento, né, da doença. A administração precoce desses biológicos também interferem bastante, isso eu posso testemunhar para vocês, que a hora que a gente começa a tratar mais precocemente as doenças mais graves, a gente realmente tem uma melhora no decorrer dessas doenças, né? E além disso, hoje em dia a gente tem objetivos muito mais agressivos, como eu falei antes, que não é só remissão clínica, hoje a gente quer remissão clínica, endoscópica, remissão profunda, enfim. Quando esses objetivos a gente está perseguindo eles, então eles alteraram realmente a evolução natural da doença e, com isso, levando a menos cirurgias. No caso da retocolite, a cirurgia, como a gente falou no começo, ela é considerada principalmente na intratabilidade clínica e mais raramente nas urgências, como colite fulminante ou megacólon tóxico. Isso talvez seja a causa de você ter um pouco mais de mortalidade, uma mortalidade maior na retocolite do que na doença de Crohn nesse trabalho, né? Porque esses quadros de colite fulminante e megacólon tóxico, eles são extremamente graves.
Também aquilo que eu falei, que a introdução precoce e efetiva dos biológicos tem diminuído a necessidade de cirurgias, e a explicação é que a melhora nos cuidados e melhores opções de tratamento permitem atingir objetivos como a remissão profunda. Remissão profunda, para a gente que lida com doença inflamatória, é a somatória da remissão clínica e endoscópica, tá? E a cicatrização da mucosa, que é, como eu mostrei naquele outro diapositivo, uma mucosa totalmente inflamada, ela volta a ser praticamente normal. Isso, nos pacientes que alcançam cicatrização de mucosa, o índice de cirurgia é extremamente baixo, porque você interfere nessa evolução da doença, né? Observou-se ainda nesse estudo que a diminuição da mortalidade na retocolite deveu-se a um melhor manejo pré-operatório desses pacientes, melhores técnicas, né? O uso da laparoscopia e monitorização pós-operatória cuidadosa, e que esses dados, eles são muito confiáveis por isso que eu falei, por ser uma grande quantidade de pacientes e uma extensão essas complicações, da gente chamar de complicações pós-operatórias, até 30 dias após a cirurgia. Já na doença de Crohn, né, por ela afetar qualquer segmento, tanto da boca ao ânus, muitos desses pacientes, ao longo da vida dele, a gente sabe que mais de 50% vai, em algum momento, precisar de tratamento cirúrgico. Além disso, a cirurgia na doença de Crohn, ela está associada com recorrência, como eu falei, porque é uma doença que não tem como você tirar tudo, então você trata uma complicação e ela recorre principalmente na anastomose, o que pode levar, muitas vezes, nas ressecções múltiplas, à possibilidade de intestino curto. Mas o que realmente tem impactado bastante na diminuição de cirurgias na doença de Crohn é que, além da terapia biológica, a gente tem muitos procedimentos invasivos, digamos assim, que têm postergado a cirurgia nesses pacientes. Então, as dilatações endoscópicas, em vez de você operar, você pode fazer uma dilatação, ou os procedimentos de drenagens de abscesso, por exemplo, percutâneo, abdominal. Então, tudo isso tem evitado cirurgias também na doença de Crohn. Então, é uma associação de medicação e de procedimentos mais modernos. Aquilo que eu falei, né? Que a mortalidade, as principais variáveis eram ser idosos, esse índice de comorbidade elevado também, os pacientes que tinham piores salários e as admissões de urgência, que não é nenhuma novidade, mas eles mostraram que é exatamente isso. O que é importante a gente saber de limitação nesse trabalho? E que é o que eventualmente pode tornar ele um pouco menos sensível. É que não foi possível identificar os pacientes que faziam uso de terapia biológica, lógico, a gente só sabia, não foi objetivo do estudo, e mesmo os que usavam biológico e não foram internados, a gente não sabe, né? É um estudo retrospectivo e observacional, é uma duração de internação, a duração da internação também não foi bem descrita nesse trabalho, ele não fala por quê, mas ele diz que isso é uma limitação. A melhora dos resultados, lógico que podem ser creditados aos biológicos, mas também a gente sabe que melhorou bastante ao longo da década, né, esses cuidados pré e pós-operatórios, como a gente viu na aula da semana passada. E esse estudo também, ele não permitiu identificar recorrência cirúrgica ou necessidade de cirurgia a longo prazo, porque isso era um gap que eles pegaram anual, eles não foram acompanhando esses pacientes. Talvez isso mudasse alguma coisa. Mas, apesar disso, né, o mais importante é que é um dos maiores estudos atuais para avaliar esses desafios na cirurgia, em especial as cirurgias de urgência e a mortalidade pós-operatória. Então, acho que a conclusão é essa, que usando esses dados do NRD, eles notaram que houve uma diminuição significativa do tratamento cirúrgico, tanto para Crohn quanto para retocolite. Observaram também uma diminuição nas cirurgias de urgência na retocolite e na mortalidade pós-operatória das duas doenças, e que esses resultados podem estar relacionados com o avanço no tratamento clínico, especialmente com o aparecimento e aumento do uso da terapia biológica.
E só para encerrar e corroborar esses dados, né? Eu fiz um trabalhinho assim muito parecido com isso, lógico, uma população infinitamente menor, mas algo que eu consegui acompanhar por bastante tempo, ao contrário deles, né? Então foi um trabalho que eu fiz com a Clarissa, que a gente inscreveu para um prêmio, foi até premiado, né, no congresso lá no ABC, que tinha o objetivo de avaliar pacientes que estavam usando terapia biológica há mais de 60 meses, ou seja, há mais de 5 anos, observando o comportamento da doença. E o mais interessante nesse trabalho foi o seguinte: se vocês olharem aqui onde tinha cirurgia prévia, vocês veem que desses 10 pacientes, 4, antes de começar a terapia biológica, eles tinham sido cirurgias, né? Eles tinham submetido a algum tratamento cirúrgico. Depois, esse acompanhamento, depois do uso do anti-TNF, nenhum deles precisou ter mais nenhuma cirurgia. São todos pacientes meus que eu acompanho e posso dizer para vocês o seguinte: esse acompanhamento era de 5 anos, era em 2018, nós temos mais 3 anos nesse período e nenhum desses pacientes precisaram de uma nova cirurgia. Então, eu não tenho dúvida que os biológicos realmente interferiram na evolução natural dessas doenças e que a gente precisa realmente ser muito efetivo no tratamento. É como eu falei, doença grave, doença moderada, doença que não responde ao tratamento habitual, você não pode ter medo de usar biológico, porque você realmente vai interferir, especialmente nessa questão de cirurgias, que no Crohn realmente é muito mais grave, porque são múltiplas e pode levar a intestino curto. Então era isso, o trabalho, eu quis mostrar esse dado para dizer que é algo que a gente vê na prática, né? É um estudo de vida real e que a gente realmente teve uma mudança de paradigma enorme com o uso da terapia biológica a partir de 1998 para esses casos. Então é isso, muito obrigada. Eu queria deixar um tempinho maior para, se tiver perguntas, discussão. E, mais uma vez, obrigada, Lorenilson, pela oportunidade. Então, estou à disposição de vocês. Eu que agradeço a sua participação, excelente apresentação. Aprendi bastante, eu adorei o trabalho, né? Um trabalho realmente muito interessante, que lá nos Estados Unidos eles conseguem ter esse banco de dados, né? É muito comum esse tipo de trabalho nós vimos nos congressos, né? Essas avaliações do banco de dados, 36 milhões de pacientes, praticamente. Então, dá uma consistência, né? Para que você faça um trabalho com dados realmente confiáveis, né? Agora, a questão do uso, você tem aí a questão do uso imunobiológico, é importante, mas também tem a questão dos avanços tecnológicos, né, dos procedimentos cirúrgicos, né, nesse período, né? Sim. É claro que, como você falou nas limitações de trabalho, esses dados não são avaliados, como também não são avaliados, como você falou também, os pacientes que estavam usando, né, o imunobiológico em casa, e você não tem acesso, porque o acesso é muito limitado. Apesar de que eu acho que 30 dias é um tempo muito curto, né? Pelo menos a gente que tem uma experiência em cirurgia, a gente sabe que os casos graves, eles ficam muito tempo no hospital, não é isso? Então, eu não sei Sim. como é com essas doenças, que eles não têm experiência, tem muito pouca experiência, mas eu não sei quando esses pacientes são operados, por exemplo, quando você faz uma protocolectomia, então o resultado, pelo menos na urgência, são muito ruins, né? Eles demoram para operar, pelo menos os que eu vi, né? Porque os colegas não operam, e quando você vai operar, é uma situação extrema. Então, a Na verdade, doença sobrevivência inflamatória você precisa gostar de operar, né? é, Porque são doenças, assim, complexas, são cirurgias difíceis. Eu lido com doença inflamatória há, sei lá, 30 e tantos anos, 34 anos, e, assim, são cirurgias difíceis. Às vezes, nas fases agudas, agora, até que a gente não tem esperado tanto, né? Porque tinha uma época que a gente não tinha muita opção. A gente chegava no corticoide, male no imunossupressor,
E aí a gente tinha que operar pacientes, e muitas vezes em fases inflamatórias, que tinha aquele meso, assim, que normalmente o meso é fininho, você vê as artérias para ligar no cólon, né, no ilho. Na doença de Crohn, esse meso, você tem uma hipertrofia gordurosa, que você... são cirurgias... Eu já vi cirurgias traumáticas, eu já fui chamada para cirurgias que eu falei, gente, o que é isso aqui? Parecia um campo de guerra que as pessoas estavam, porque elas realmente não conseguiam parar sangramento, porque é difícil, é tudo muito inflamado. Hoje, a gente opera com bem menos dificuldade nesse aspecto, porque o biológico, de uma forma geral, ele também diminui esse processo inflamatório, mesmo nesses casos de cirurgias mais complicadas, né? Mas não, o que ele está falando, Lorenilson, em questão de mortalidade, é o que eles estão considerando mortalidade pós-operatória imediata, né? Eles não estão levando em conta mortalidade tardia, né? Então, o que eles falam é que muitas vezes se considera mortalidade imediata o tempo que está internado, né? Então, eles estenderam esse período para 30 dias para mostrar que realmente são doenças de morbidade elevada. É por isso que eu acho que são doenças que têm que estar muito ligadas a serviços a quem está afeito a isso. Mortalidade precoce, né, Maristela? Até 30 dias. Exato. Em geral é o que se usa, né? Exato. Não, 30 dias. Mas tem muito trabalho que usa tempo de internação, viu, César? E aí termina... então, mas aí fica confuso, porque um paciente pode ficar mais, outro ficar menos, né? Exato. Aliás, eu gostaria só de dar uma opinião desse trabalho, posso? Claro. Pode. Um clínico... Eu sou cirurgião, tá? O clínico é mais crítico do que o hematologista. Eu acho que esse trabalho é interessante, como você falou, Lorenilson, porque você tem um banco de dados muito grande e você tem o que eles estão medindo é um desfecho muito, a gente chama o hard, né, o core, um desfecho duro, que ele está medindo mortalidade, cirurgia, operar, não operar, então é algo que realmente não tem como você confundir. Então isso para um trabalho retrospectivo é muito positivo. Porque se você tivesse que, sei lá, medir um sinal, um sintoma que fosse subjetivo, poderia não ter no prontuário do paciente ou no banco de dados. Então, isso enfraqueceria, né, o poder do trabalho. Então, ele é interessante porque ele está usando uma variável de desfecho, que é uma variável que a gente chama sim ou não, ela é categórica, ou operou ou não operou, ou morreu ou está vivo, né? Então, acho que isso é muito positivo. Eu gosto muito desse tipo de abordagem quando você faz um trabalho retrospectivo. César adora estatística, viu? E faz cursos de estatística, né? Não. Isso é mais epidemiologia. Para analisar trabalhos, tem que gostar de estatística, não tem jeito. Não é que eu adoro estatística, eu sei o básico, né, Lorenilson? Eu também. Agora, isso é mais desenho, né, de estudo clínico, né? É mais epidemiologia, estudo observacional. Agora, esse trabalho ele tem algumas coisas assim que eu não gosto dele. Por exemplo, ele chegar e falar assim, a mortalidade maior nos idosos, sempre, qualquer coisa que você fizer, o idoso vai morrer mais, porque ele está mais próximo da morte do que o jovem. Sim. Entendeu? Então, isso é uma coisa que ele deveria ter corrigido e comparado pessoas idosas com idosos, jovens com jovens, porque é evidente, o idoso sempre ele vai morrer mais. O idoso ele está mais perto da morte. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que me deixa um pouco inquieto. É recorrente isso, né, nos trabalhos. Não, é recorrente. Isso daí é um viés que todo mundo fala, descobri que é mais no idoso. Bom, isso é óbvio, né? Normal. Então, ele deveria falar, não, na faixa etária dos jovens, quando os jovens usaram os biológicos, a mortalidade deles diminuiu. Jovem com jovem, idoso com idoso. Aí sim, ficaria... E dá para fazer com 36 milhões de dados aí, pelo amor de Deus, né? É estatística, né? Isso aí. O cara, e ele pisou na bola, né? E outra coisa, assim, que eu acho também que é importante nesse trabalho, que eu falei para a Maristela, que é uma limitação, é que, na verdade, a partir do momento que você está tratando o indivíduo com biológico e que ele está melhorando, ele vai internar menos, então, talvez, aqueles indivíduos que estão internando são os casos mais graves. Então, você vai estar avaliando casos mais graves, que são casos que talvez vão mais para a cirurgia. Ou seja, talvez o efeito dos biológicos pode ter sido subestimado, comparando, levando em consideração esse viés, né? Não sei se deu para entender.
Foi o que eu falei no início, né? Que não viu os exatamente. pacientes que tomaram e Isso, internaram. pode ter sido subestimado, né? Então, isso é um viés de seleção, né? Que você acaba tendo também. Eles teriam que ter os dados de quantas pessoas dos Estados Unidos Usavam usam. biológico, né? Isso, Sim. exatamente, Para saber exatamente. quantos Então, No geral, quem interna é doença de moderada a grave, mas está cheio de paciente com doença moderada grave que não interna, que não precisa de cirurgia, que está bem com o biológico, né? Então, essa o coisa. ideal seria ter esse N total, né? Dos que seria, mas internaram e dos que não exato, aí você teria que realmente saber quantas pessoas estão se tratando e quantas pessoas internavam e quantas pessoas antigamente se tratavam e quantas pessoas internavam, né? Isso, Mas aí você teria que ter um banco de dados para conversar com esse outro banco de dados. E ele não tem, né? Então, na verdade... Mas assim, eu só queria fazer esses comentários assim para... Isso é tão importante que quando eu fiz a pós-graduação, só para apresentar a você, havia a hipótese de que as doenças inflamatórias tinham as pessoas tinham um maior risco de ter câncer, né? De ter neoplasia. Isso aí se mostrava nos trabalhos que se havia na época. E aí saiu um estudo, não sei se foi sueco ou foi na Suíça, mostrando que na população em geral não havia essa diferença, que na verdade os dados que se tinha era daqueles pacientes que internavam, né, das doenças inflamatórias nos hospitais, e aí sim o risco de ter cânceres mais complicados era maior. Mas na população em geral, não há essa diferença. Mas na verdade, né, Lorenilson, a gente sabe que até existe. O problema é que se supervalorizava esse aumento do câncer, né, nas doenças inflamatórias. A gente tem, sim, mas é muito menos do que se imaginava. É algo entre 1 a 3% mais do que numa população em geral, entendeu? Então, Sim, não, tudo baixou bem. muito. E o que baixou muito também é que o câncer na doença inflamatória, ele está muito relacionado com a inflamação. Então, assim, onde você tem área inflamada, você tem muita área de displasia, e é aí que você começa a desenvolver as neoplasias nessas áreas de inflamação. Com a introdução dos biológicos, em que a gente controla melhor essa inflamação, que a gente tem cicatrização de mucosa, eu acredito que a tendência é que diminua mais ainda essa possibilidade de neoplasia nas doenças inflamatórias, porque a gente está controlando melhor a inflamação. Esse é outro fator que é muito importante controlar a inflamação, é por causa da possibilidade de neoplasia. Em retocolite, você tem câncer onde não tem doença controlada, entendeu? Então, mas ele não mediu se a cirurgia era para câncer ou para outra coisa, né, Maristela? Não, a gente está comentando, mas então, no porque isso também estudo em seria si, não. O interessante, né? estudo Se ele só tivesse sido fala, possível, né? Então, ele fala mais de intratabilidade. Então, mas quando eu iniciei os estudos da pós-graduação, a ideia era que era lesão pré-cancerígena, né? E aí esse trabalho feito mostrando que o risco era igual. Bom, mas enfim, como eu não sou da área, você tem mais dados, mas é que existe essa estatística Não, sempre, mas né, tem sim. complicada. Um pouco mais tem, mas não o que se acreditava. Eu lembro que Sim, quando eu eu acredito comecei a que estudar sim. doença inflamatória, falavam que a partir dos 10 anos de retocolite, principalmente, 30%, 30% de câncer é muita É coisa, muita coisa. entendeu? É como o H. pylori, né? É, Que é a mesma é muita história. coisa. Que aqui Então, nos é, países, aqui é são coisas 70% da população. São coisas que realmente mudaram bastante. E eu acho que com a terapia biológica, como eu estou falando, o câncer está relacionado à inflamação, né? Doença ativa é igual a doença neoplásica, pré-neoplásica, digamos assim. Doença não controlada. Outra coisa também que o trabalho nos cita é quando é que o imunobiológico foi usado, né? Só quando havia falência, né? Não havia resposta ao corticoide e o imunossupressor, não é isso? Mas Quando é aí que... eu acho que eles não falam porque não é objetivo. Aí já seria uma coisa sobre tratamento, né? Na verdade, o biológico, ele é usado, você tem duas formas. Nas formas mais graves, como eu falei, você pode começar pelo que a gente chama de top-down. Você já começa por eles.
entendeu? Porque em alguns casos, e o que é gravidade em doença inflamatória? É paciente jovem, é paciente que tenha doença estenosante, doença perianal, que tenha malnutrição em crianças, déficit de crescimento. Então, existem parâmetros que mostram que é uma doença com uma gravidade importante. Então, nesses pacientes, você pode usar essa estratégia que a gente chama de top-down. Você já começa pelo biológico. Por exemplo, doente com doença perianal, ele pode ter só doença perianal. Ele é indicação absoluta de biológico. Entendeu? Então, tem isso. E tem o que a gente chama step up. É aquilo que você tem uma doença mais leve, que você pode começar com drogas, tipo, no caso da retocolite, por exemplo, mesalazina, sulfasalazina, corticoide, e passando por imunossupressor, e se houver falha dessas medicações, que foi a indicação inicial dos biológicos, as falhas, né? Você começa a usar o biológico. Mas hoje em dia, é o que eu te falei, existe uma mudança total de paradigma em relação à doença inflamatória. O que também a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que quer dar, eu às vezes pego pacientes que têm uma retite leve, e doutor, eu vim porque falaram que eu tenho que tomar infliximab. Jesus amado, não precisa. Né? Você tem que ter o parâmetro da doença de moderada a grave. E os parâmetros são esses, tem classificação, aí seria uma aula à parte do que é uma doença grave, uma doença moderada. Mas é isso, você pode entrar na falha ou como primeira opção. Vai depender dos parâmetros dessa doença. Bom, nós temos na sala o doutor Edson. Doutor Edson, quer fazer alguma pergunta à doutora Maristela? Boa noite por favor. Doutora Maristela, prazer em revê-la. Eu acompanhei o serviço no Edmundo Vasconcelos faz alguns aninhos, né? Acho que foi 2012, 2013. Pois parabéns. Estou lembrando de você aí. Estou na cirurgia torácica agora, né? Ah, é? É verdade, verdade. Parabéns pela apresentação, eu me atrasei um pouquinho por conta do trabalho, mas olha o impacto na era dos biológicos, né, do infliximab, melhorou muito a qualidade de vida dos pacientes, que eu lembro, até quando eu acompanhava lá, eram pacientes muito complicados, né? Não é? E a terapia, a gente tinha casos de fístulas, né? E o cirurgião ficava aterrorizado no momento de operar um paciente desse. Verdade. Então, diminuindo o número de pacientes que passam pela cirurgia, isso é um avanço associado, né, como o Lorenilson falou, com as terapias, os procedimentos endoscópicos, né? Então, para o paciente é muito importante. Não tenha dúvida, até porque mesmo nas cirurgias curativas, no caso da retocolite, né, você faz uma proctocolectomia, uma bolsa ileal, eu posso te dizer que a bolsa ileal, ela pode ser uma outra doença, em mais de 50% dos pacientes, entendeu? Então, é curativa, mas tem as suas, suas sequelas, suas dificuldades. Eu não tenho dúvida que o biológico mudou. Eu que venho de uma época pré-biológica, porque eu, pra vocês terem uma ideia, no meu mestrado eu já estava tratando doença inflamatória em 99. Aqui no Brasil chegou mais ou menos isso, em 98, 99 a gente começou a usar no HC. Mas antes disso eu já tratava doença inflamatória. Era um terror, né, Edson? A gente realmente não tinha muito o que fazer. Chegava uma hora você falava, vou operar, mas você vai operar, né? Nas piores condições esse paciente. E aí entra o infliximab, né? Que realmente foi o primeiro e até hoje é o que todo mundo tem mais experiência. Ele mudou totalmente, né? Pessoas. Maristela, o uso do infliximab é só hospitalar? Onde se aplica o infliximab? Não, você faz em centros de infusão. Centro de infusão. Porque a gente tem. Bom, vou te falar mais ou menos assim o que a gente tem atualmente para doença inflamatória. Começou com infliximab, depois a adalimumab, depois veio o certolizumab, golimumab. E agora os últimos, né, de última geração, que é o vedolizumab e o ustekinumab. Esses são os que a gente tem à disposição, e tem ainda as pequenas moléculas, que não são biológicos, nem são imunossupressores, eles são pequenas moléculas
que atuam na retocolite por via oral. Então, mas que são consideradas nessa linha de biológicas, pequenas moléculas. Então, tudo isso é feito em centros de infusão. E a gente tem alguns que são subcutâneos. Por exemplo, a adalimumab, o paciente pode tomar em casa. Ele pode fazer a aplicação, ele pega as seringas, é só se auto-aplicar. E quando precisa usar infliximab, vai nos centros de infusão. Todo lugar tem, né? No meu ambulatório de doença inflamatória, a gente tem também os centros de infusão. É tranquilo, não tem problema nenhum. É medicação disponível em alto custo, né? Porque é impossível, né, pagar por esses medicamentos, são extremamente caros. Tá no rol do SUS? Tá. Eu tinha uma paciente que tomava ustekinumab, eu morria de rir. Ela falou, doutora, quem entrega o ustekinumab na minha casa é um carro forte. Porque a dose dela era um carro por mês. Entendeu? E ela falava que ela falava dos vizinhos, não é dinheiro. Ela ficou morrendo de medo dos caras acharem que era dinheiro. Se foi Araçatuba, né? Que risco. Já pensou? Você tem uma ideia. São medicamentos muito caros, está no alto custo e acessível. Eu diria que doença inflamatória aqui no Brasil, você é tão bem tratado como em qualquer lugar do mundo. Bacana. Pode ficar tranquilo. Bom, vamos encerrar a reunião para não ficarmos estendendo esse papo bacana, né? Que isso não tem fim, né? Então, assim, muito obrigado. A apresentação foi excelente e eu só tenho a agradecer a sua participação, doutora. Muito obrigado. E o clube é nosso, não é meu, não. É de todos nós. Não, mas o seu é idealizador e, se Deus quiser, vai progredir cada vez mais, né, Edson? Não, o clube é nosso. Prazer revê-lo, hein, Edson? Prazer, viu? É para nós. Onde você está agora? Não está no Edmundo, não, né? Não. Eu tô como estatutário na prefeitura. Tá. E fiz um pós-doutorado uns anos atrás, na área de transplante pulmonar. E estou militando aí na pandemia, né? Muita complicação de intubação orotraqueal. Imagino. Traqueoesofágica. Imagino. Bacana. Prazer revê-lo, Edson. Prazer. Então tá bom. Então, boa noite a todos. Até boa noite. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite, parabéns. Boa noite, parabéns, doutora Maristela. Obrigada. Boa noite, obrigada a todos. Boa noite.